Irmãos, voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, edição 962, ano 19, e o tema A Vitória pela Fidelidade. Nada mais agradável, nada mais salutar para o nosso coração do que a gente saber esta vitória veio de Deus, porque o Senhor me falou, o Senhor me ajudou, o Senhor usou de uma pessoa para me orientar e eu fiz conforme o Senhor me orientou e eu venci. O Senhor venceu por mim. É maravilhoso. Eu tenho muitas destas experiências ao longo dessas quase 5 décadas de fé em Jesus Cristo, muitas vezes, a boa orientação, livrando a gente de um fracasso, de um flagelo, de uma aflição. É muito bom a gente buscar a direção do nosso Deus. O nosso tema, meus amados, é este, a fidelidade, a vitória vem pela fidelidade, a fé, a perseverança e a consciência. A consciência, estamos na presença de Deus e é necessário estar confiantes no Senhor e não, eu estou bem, eu deixei os vícios, perdi os hábitos ruins que eu tinha, agora Deus vai ter que fazer. Não é assim. Aí tem os filhos da perversidade ensinando, bota Deus na parede, bota Deus contra a parede, porque você está fiel, você está obedecendo. Aí impõe lá alguma coisa. Ou seja, para Deus abençoar as pessoas com as quais eles interagem, lá de uma forma perversa e ridícula, a exigência é que as pessoas sejam fiéis a eles, levem recursos. Isso é diabólico. Nosso Deus não aceita suborno, isso seria suborno. Então, a leitura, meus amados irmãos, segundo Crônicas, capítulo 14, todo o capítulo, são 15 versículos, e nós aprendemos aqui, porque é bom aprender, é necessário. Eu, pelo menos, continuo necessitado. Hoje de manhã, eu orava falando com Jesus, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha atividade, Senhor, e dá-me mais graça para continuar aprendendo. Eu passei muitos anos só aprendendo a palavra de Deus e depois eu já hoje aprendo alguma coisa, já mexo com a mídia e tal, mas não posso. Na minha oração hoje de manhã está dizendo, eu preciso, Senhor, continuar aprendendo, porque a Bíblia é uma fonte maravilhosa de informações e todos os dias eu aprendo. Todos os dias. Você também tem essa oportunidade. Segundo Crônicas 14:1. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, a terra esteve em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, quebrou as imagens e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou as cidades de Judá, tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá, edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá,
que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Meraça. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, que o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porquanto foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, mais uma vez oramos a Ti, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, guarda os nossos ouvintes, ajuda cada um de nós, nos dá compreensão, Senhor, da Tua palavra santa. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é a vitória pela fidelidade. E a leitura deste capítulo nos dá uma ideia maravilhosa de como Deus se apraz quando nós o obedecemos, quando nós o seguimos, quando nós ouvimos a sua palavra, o seu conselho, a sua instrução. Abias foi um homem fiel, um homem com uma missão extraordinária. Ele fez, digamos, um bom governo. E ele morreu. Essa expressão, Abias dormiu com seus pais, é simplesmente para dizer que morreu. A Bíblia Sagrada é cheia de expressões assim. Ela tem esse eufemismo para a morte, como tem eufemismo para Deus, o eufemismo para o céu, o eufemismo para o ímpio. O ímpio é chamado filho de Belial. Filho de Belial. Quem é Belial, meu Deus? O que é Belial? No Novo Testamento ficamos sabendo que Belial é Satanás. Mas lá no Antigo Testamento, nem assim uma revelação mais profunda a respeito do império do mal, de Satanás, nem isso eles tinham, porque, na verdade, estava tudo preparado para a igreja. Era Jesus quem deveria ensinar, trazer a palavra, ensinar, doutrinar, e Jesus fez isto. Então, meus amados, aqui nós aprendemos a respeito da morte de Abias. O rei Abias faleceu e o príncipe Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, este rapaz, este príncipe, ele foi tão dedicado a Deus, ele viveu tão fielmente diante do Senhor, que ainda no primeiro versículo diz: e nos seus dias a terra esteve em paz 10 anos. Olha, 10 anos sem guerra no Oriente Médio, em qualquer lugar, é, na verdade, admirável. E ele ficou 10 anos sem nenhuma perturbação. Nem no norte, nem no sul, nem no leste, nem no oeste. Ou seja,
10 anos sem uma perturbação no reino de Judá, sem nenhuma perturbação exterior. Só o trabalho, só a necessidade de prosperar, de progredir, de construir. O versículo 2 diz que ele, aqui qualifica o perfil dele. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Olha, irmãos, ser bom aos olhos do vizinho não é fácil, porque o vizinho, ele se torna praticamente parte da nossa vida. O vizinho, quando uma pessoa decente, o vizinho se preocupa com o nosso bem-estar, o vizinho oferece, o vizinho, ele se oferece para ajudar, numa necessidade, numa provação, numa surpresa, o vizinho se aproxima, está precisando de alguma coisa e tal. Então, acontece comigo, meus vizinhos se aproximam e oferece carona, oferece isso, oferece aquilo. Bom, então, ser uma pessoa bem avaliada pelo vizinho não é fácil, porque o vizinho, ele nos vê quando a gente se levanta, ele nos vê quando a gente sai, ele nos vê quando a gente chega, ele nos vê quando a gente está bem com a carteira está boa, e ele nos vê quando a carteira está minchada, quando a gente está sem nada. Isso não acontece com todo mundo, mas acontece comigo. Um dia está até pensando que é rico, e no outro dia a ficha cai. Vixe, hoje não tem do almoço. Não é assim também, e Deus sabe que não estou murmurando, mas a gente tem uma insegurança financeira. Resultado, meus amados, aparecer para esses vizinhos, ser visto pelos vizinhos, e o vizinho dizer, olha, este homem é muito sério, este homem é muito crente, esta mulher é muito crente, não é fácil, porque eles observam a gente, até quando a gente não está pensando neles. Agora, ser visto diante de Deus como uma pessoa que só faz o bem, ser visto diante de Deus como uma pessoa que só faz o que é correto. E aqui o versículo 2, Asa fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. No versículos 3 e 4 diz o que ele, na verdade, fez. Era muito difícil depurar Israel. Havia a única nação, hoje Israel lá está como um exemplo, a única nação democrática, apesar da Turquia se queixar de democracia, mas é a democracia do porrete. Mas Israel é democracia mesmo, porque tem eleição naturalmente, normalmente, os pleitos não são interrompidos, pelo contrário, são antecipados. Existe eleição naturalmente e existe partidos para ter uma ideia que não é muito boa. Eu não sou comungante dessa ideia, mas em Israel existe o partido nazista. Lá existe a passeata dos gays, lá existe, ou seja, a democracia mesmo. Existe a passeata dos gays com as gayas lá, existe a Marcha para Jesus lá, existe a Universal lá, roubando, e outras denominações imundas roubando. Existem tudo, porque é uma democracia. É a única democracia do Oriente Médio, é Israel. E nesta época, na época de Asa, a única nação que não era pagã. Mas, mesmo assim, era atacada de um lado e do outro pelos pagãos. E mesmo o rei Asa ficando 10 anos sem guerra, mas as pessoas do reino, elas compravam e vendiam para os ímpios e eram influenciadas de alguma forma pela religião dos ímpios. Mas o rei agiu corretamente. O versículo 3 diz que ele tirou os altares dos deuses estranhos. Ele quebrou as imagens de escultura. E ele cortou os jardins onde o povo se reunia para deboches, para pecar. Derrubou os bosques. Eram áreas arborizadas como as nossas praças hoje. Existem as praças em Fortaleza, praças bonitas, existem praças em muitas cidades que são praças muito bonitas, bem zeladas, existem bancos que cuidam um banco cuida de uma praça, uma igreja cuida de outra e tal. Bom,
Lá eles tinham praças muito bonitas. Acontece que na praça tinha um altar e perto deste altar tinha um prostíbulo ao ar livre. E ele tirou, porque era tudo em nome dos deuses. Ele tirou o que os outros reis deixaram acontecer, ele tirou. O versículo 4 diz que ele tirou isso de todas as cidades. De todas as cidades de Judá. Ele tirou os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Que coisa maravilhosa, que palavra maravilhosa. Nos seus dias, a terra teve paz. Ele edificou cidades fortes, versículo 6, edificou cidades fortes, ele tratou de urbanizar, ele tratou de ajudar a população com meios. As cidades tinham água, as cidades tinham mais espaço até para o lazer, porque isso sempre foi presente na vida da sociedade humana. Aí, meus amados, ele no versículo 7, ele convoca a sociedade, ele convoca as autoridades. Vamos edificar cidades, vamos fazer muros e torres, vamos preparar nossa terra, nosso reino, nosso estado, enquanto nós não temos que lutar com ninguém. Vamos colocar portas seguras, ferrolhos. Isso era necessário? Sim, era necessário. Sempre houve ataque externo, sempre houve hordas de desordeiros. Aí fizeram isso e buscavam a Deus. O versículo 7 diz: repouso, quando Deus nos concede vitória. No versículo 8 diz: Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá e 280 de Benjamim. Eles jamais deveriam relaxar em relação à segurança do povo. Aí, no versículo 9, aparece a perturbação. Depois de 10 anos, o rei da Etiópia, o rei Zerá, resolve invadir, resolve atacar. Sempre houve interesse. Os africanos, as potências africanas, os reinos africanos, sempre tiveram interesse ali no Oriente Médio, principalmente no Mar Vermelho. E Zerá saiu contra Judá. O exército do rei Zerá era 1 milhão. E este exército tinha 300 carros. 300 carros, imagina, eles já tinham a tecnologia do ferro, eles tinham carro de ferro. 300 carros. E chegaram até Maressa, nas proximidades da fronteira. Então o rei Asa saiu contra ele. Já tinha ordenado, já tinha organizado o seu povo e saiu contra eles. Agora, meus amados irmãos, no versículo 11, nos diz como foi a decisão do rei Asa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, para ti ajudar é natural. Para nós seria um esforço, mas para ti é natural, para ti é nada.
Senhor, para ti ajudar é natural. Quer ao poderoso, quer ao de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O versículo 2 diz que ele fez o que era reto aos olhos de Deus, ele fez o que era bom aos olhos de Deus. E agora ele fez o que mais agrada a Deus, que é a humildade. Ele se humilhou na presença de Deus. Foi o rei aqui. E não era só o rei orando, trancado lá no canto. Isso aqui, no mínimo, ele reuniu todas as autoridades, todos os capitães, porque era assim que eles agiam em Israel. E o Senhor feriu, o Senhor comprou a guerra, o Senhor comprou a ideia de Asa, o Senhor atendeu o pedido de Asa, e o Senhor feriu os etíopes. O Senhor feriu os etíopes, e os etíopes fugiram. Não há um detalhe, existe muita especulação, mas não há um detalhe aqui que diga como foi, mas tudo leva a crer que uma das especulações é que eles passaram a adoecer, uma febre, uma doença grave, o exército ficando impossibilitado de lutar. E o Senhor feriu a este povo, e morreram muitos deles, mas morreram muitos. Além de fugir, além da fuga, muitos morreram. Asa e o povo estava com ele, perseguiram eles até Gerar. E foram muitos os que morreram. Muitos foram destruídos. Olha, o versículo 13 diz, porque foram destruídos diante do Senhor, diante do seu exército. Eles foram destruídos. Foi enfermidade, não foi Asa que matou, não foi o exército que matou, foi Deus. E o nosso tema é a vitória pela fidelidade. O rei venceu, o reino venceu, o povo venceu, porque Deus escuta a oração dos seus servos. E eles feriram todas as cidades ao redor de Gerar. Eles vinham, quando vinham numa campanha militar desta, meus amados, onde eles tinham passado, eles tinham derrubado, tinham saqueado, e estavam ali com grandes tesouros que não pertenciam a Judá. E como eles foram derrotados e fugiram, morreram muitos e fugiram os demais, aquela riqueza que eles mesmos tomaram em sua campanha militar ficou ali para o povo de Judá, para o povo do rei Asa, para o rei Asa. O nosso Deus, ele trabalha em benefício dos que o adoram, dos que o amam, dos que o servem. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida, que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua família, que o Senhor Deus se digne ouvir a nossa oração e estender as suas mãos para nos ajudar. A vitória pela fidelidade. Seja um vencedor, seja fiel, busque a Deus e vencerás. Eu estou contando a vitória porque o Senhor é bom. A sua bondade, a sua fidelidade não nos deixa. Sejamos fiéis ao Senhor. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que está nos mais altos céus. Te pedimos, Pai, ó Deus, opera na igreja, abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, manifesta, Senhor, a tua glória. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos ouvintes, obrigado, meu Senhor, pelos irmãos que estão conosco online. Ah, Senhor, obrigado pela tua igreja, a nossa congregação, os nossos ajudadores, recompensa, Senhor, cada um com a bênção dos céus. Amado Pai, amado Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir,
voltaremos amanhã. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.